Oi, Oi, eu sou a Bruna, da Par Cenografia, e eu sou a Branca, a outra metade da Par. e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre processo criativo, ou sobre os nossos vários processos criativos, ou sobre como a gente linka algumas etapas para nos nortear em cada um dos processos criativos aqui dentro da Par. E a gente quer falar sobre processo criativo justamente porque criar é a parte que a gente mais gosta do nosso trabalho. Assim, exercitar a criatividade é a parte que mais brilha os nossos olhos, assim, então a gente resolveu dividir isso com vocês. A gente acredita que não existe um processo criativo correto. A gente acha que existe um processo criativo que é certo para você nesse momento, nesse trabalho. O processo criativo varia também de acordo com o cliente, com o tipo de produto, com o prazo, com a verba disponível. Então, às vezes, você vai ter que ter outras estratégias na hora de criar. Mas a gente também, ao longo da nossa experiência, tem coletado algumas etapas que fazem muita diferença no nosso processo criativo. E a gente queria dividir essas etapas com vocês. São etapas que às vezes podem ser reorganizadas, não necessariamente têm que estar juntas, não necessariamente nessa ordem. Como a gente falou, o processo depende muito de você e do seu momento. Então, vocês também podem adaptar para a realidade de vocês, para o tipo de trabalho de vocês, para o tipo de cliente. Mas elas estão ali também para nortear a gente e para ajudar a gente nesse mar de ideias que às vezes o processo criativo coloca a gente e que às vezes a gente precisa de um norte, né? Então vamos lá. Independente do trabalho, acho que a gente sempre começa por uma ação muito importante, que é a de conhecer. A gente tem que saber com quem a gente está conversando, com quem a gente vai conversar. O ideal, inclusive, é que você dê uma pesquisada, entenda um pouco mais sobre um possível cliente antes de conversar com ele. Conhecer o cliente é também uma forma de você respeitar o cliente, de você mostrar que você está ali profissionalmente, assim, de você fez o seu dever de casa, você pesquisou sobre, você entendeu a trajetória, entendeu o público dessa marca ou desse evento, você entendeu quais foram os espetáculos que eles fizeram anteriormente, qual que é o estilo de vitrine que eles fazem geralmente. Então isso é você chegar bem preparado, mostrar profissionalismo da sua parte. No momento que a gente vai trabalhar, por exemplo, com uma companhia de teatro, a gente precisa entender a história dessa companhia, quais são os últimos trabalhos dessa companhia, se ela tem uma estética, algum elemento que liga a todos os trabalhos e que isso é super importante que não se perca no processo criativo, independente de quem entre para fazer essa cenografia, no caso, que é o nosso trabalho. Mostra que teve um interesse da sua parte em aprofundar, em pesquisar sobre isso antes de falar sobre esse novo projeto. Então a gente precisa que mesmo que haja um olhar nosso sobre o que essa criação vai ser, o que esse cenário vai ser, a gente tem que passar a nossa ideia, mas mantendo a identidade do nosso cliente. Depois de conhecer esse cliente, a gente vai começar a escutar esse cliente. E esse processo de escuta nada mais é do que o briefing, né? Que é basicamente você pedir para o cliente te passar todas as informações que ele já tem sobre esse projeto. Escutar esse cliente, esse diretor, esse youtuber, esse empresário, né? Seja quem for, é a parte mais importante do briefing. Vai te passar todos os desejos dele, todas as informações técnicas que ele já tem, tudo que ele já tem em mente, se ele já gosta de alguma coisa, se ele já tem uma estética definida para isso. Dependendo de quem está presente, é ouvir todas as demandas. Então, se é um espetáculo de teatro, é entender a demanda do diretor, mas ouvir o ator também, se tiver o iluminador na reunião. Enfim, é nesse primeiro momento mais ouvir do que falar. E se for falar, é para perguntar alguma coisa. É para instigar que venham mais informações. Quanto mais a gente conhece esse cliente, quanto mais a gente entende e escuta o que ele quer, maior a chance da gente conseguir fazer esse projeto do jeito que ele imaginou ou de um jeito que vai agradá-lo. Então essas etapas são super importantes e um briefing mal executado, um briefing mal passado pode te fazer interpretar errado alguma demanda desse seu projeto. Ouvidos atentos e escute seu cliente.
Bom, a gente já conhece, já escutou nosso cliente. Legal, bora fazer esse projeto? Espera um pouquinho aí. Nesse processo, a gente fica muito animada, né, de já poder começar a pensar nesse projeto, e isso pode fazer com que a gente perca ali pelo caminho algumas informações que são super importantes para a gente, algumas informações que vão inclusive restringir ou limitar o nosso projeto. E para isso, a gente precisa fazer uma coisa muito importante, que é parar e analisar todas as informações que a gente tem. Muito provavelmente você não vai conseguir todas as informações que você precisa nessa primeira reunião. Então depois que você ouviu muito, que você absorveu tudo que foi dito, é bom entender quais outras informações você ainda precisa. A gente vai parar e analisar se a gente já tem acesso a todas as diretrizes desse projeto, que vão ser as informações que de alguma forma podem limitar ou moldar esse nosso trabalho. É muito importante que a gente já saiba isso desde o início, para que a gente não dê com a cara na parede lá na frente, sabe? Pensa numa coisa que só funciona de dia, mas a gente não tinha percebido que a gravação só vai ser à noite, por exemplo. Então é analisar essas informações que você tem para depois entrar em contato novamente com esse cliente, fazer uma visita técnica, entrar em contato com os produtores, né? Entender melhor, já que você já tem muitas informações, é entender quais outras informações você ainda precisa. E aí você tem que perguntar, você tem que ser ativo nesse processo, né? Você tem que ir atrás dessas informações complementares. É legal a gente pensar nessas informações porque elas podem vir atrapalhar a gente lá na frente. E é legal a gente começar a criar sempre levando elas em consideração. Legal, agora a gente vai começar na parte mais gostosa do processo, que é de fato mergulhar nesses diversos universos que podem trazer algum tipo de inspiração pra gente. A cada trabalho existe um novo conceito, uma nova temática, que para você criar uma coisa legal, é legal que você entenda mais sobre esse assunto. A não ser que você já seja um especialista, assim, né? O que é raro. Então, é entender mais sobre aquilo. É o momento de entrar de cabeça, de mergulhar, de buscar o máximo de informações possíveis desse universo. Então, se existe uma temática para essa peça, para essa sessão de fotos, para essa vitrine, para, né, seja o que for, é o momento de você entender melhor sobre esse conceito. Esse mergulhar tem a ver com encher a gente de referências. E essas referências, o mais interessante é que não sejam necessariamente sobre um mesmo assunto. Assim, a gente corre o risco de acabar criando uma coisa muito parecida com algo que já existe, ou não colocando um olhar mais nosso dentro dessa criação. Então a gente gosta de mergulhar em campos completamente diferentes. Se você vai fazer um espetáculo de teatro, as suas referências não podem ser só cenários para teatro. Busca referência em livro, em filme, em clipe, né? Você pode buscar referência em tudo, assim, tudo vira referência. E aí é mergulhar nisso para buscar outras sutilezas, outras camadas de informação que você vai poder acrescentar no seu trabalho. Tem um exemplo, a gente, para o espetáculo Uma Tendência para a Alegria, usou como base o documentário Grey Gardens, que dizia sobre a vida dessas duas mulheres dentro da sua própria casa e em plena decadência. A gente acabou usando de referências visuais da casa dessas mulheres para introduzir no nosso próprio cenário, que seja uma paleta de cor ou uma referência de uma vegetação que no final foi se reinterpretando em outra materialidade, mas que ainda estava ali de alguma forma. Então, o Grey Gardens, esse documentário, foi super importante e a gente não teria chegado se a gente tivesse se prendido somente a cenografias para teatro. A gente expande para um documentário, por exemplo, e é algo que fez super sentido para a gente nesse processo. Outra estratégia que é super importante e que já safou a gente em muitos processos criativos é observar o nosso entorno. Observar com esse olhar cuidadoso, com um olhar criativo, com um olhar de o que esse entorno tem a me oferecer. Ter o olhar atento e sensível no dia a dia. Então, assim, às vezes você tá no meio de um projeto, você tá criando uma coisa, mas que ainda faltam alguns ajustes, e aí você, no seu dia a dia, você encontra alguma coisa que te dá um clique e você aplica esse princípio no seu projeto. Como exemplo, a gente tem um cenário para o espetáculo Suave Coisa Nenhuma, onde a gente tinha um elemento principal desse espetáculo, que vezes era porta, às vezes era uma mesa e às vezes era uma gangorra.
E a gente precisava que esse objeto, que mutava muito, tivesse formas da gente esconder, por exemplo, os pés da mesa de forma rápida. E a nossa solução estava bem na nossa cara. Foi por meio de uma mesinha de servir café da manhã, que tinha os pezinhos retráteis. E a gente observou esse tipo de encaixe, assim, de como que as pernas encaixavam dentro desse volume da bandeja e ficava escondido. E a gente usou esse mesmo princípio para fazer essa porta que virava mesa pro espetáculo. Então é uma coisa que não tem nada a ver, é um objeto do dia a dia que a gente olhou e usou desse mecanismo, dessa estratégia pra gente. Então nunca subestime as coisas que estão ao seu redor e fique atento, porque tudo pode te ajudar algum dia, em algum processo criativo. Talvez não esse, mas um próximo, acho que vai. Outra estratégia que é muito importante, principalmente quando você está trabalhando em dupla ou em grupo, que é o nosso caso, é saber transmitir a sua ideia. A gente não pode correr o risco de uma ideia que está super interessante morrer porque eu não consegui transmitir ela bem para essa pessoa com a qual eu estou conversando. Então, eu preciso ter formas diferentes de transmitir uma mesma ideia. A gente cria em conjunto. Nem sempre a gente está perto, aliás. A maioria das vezes eu estou em BH e ela está no Rio. Então, eu tenho que mostrar para ela o que eu estou pensando, ela tem que me mostrar o que ela está pensando. Então, a gente conseguir falar uma para outra, croquisar uma para outra, mostrar referências e tudo mais, isso é muito importante. Porque as minhas referências podem não ser as mesmas referências dessa outra pessoa. Eu preciso saber dizer para ela por palavras, ou por desenho, ou por 3D, ou até por um filme, o que eu estou querendo dizer com aquilo. Porque a minha ideia pode ser interessante, mas se essa pessoa não captar o que ela é de fato, isso pode morrer e aí a gente pode, na verdade, às vezes perder um processo super legal que estava começando ali. E aí, depois disso, depois que a gente chega num consenso de uma ideia entre a gente tem que mostrar para um cliente, entender qual que é a melhor forma de mostrar para esse cliente. Então, se vai ser um mood board, né, um conjunto de referências, se vai ser croquis, se vai ser um 3D, se vai ser uma colagem, se vai ser uma maquete, se vai ser um vídeo, se vai ser um protótipo. Isso é muito importante. E às vezes vai ser tudo isso, ou várias dessas coisas. Então vai depender assim, do tamanho desse processo, assim, se dá tempo de fazer todas essas etapas, vai depender do que o cliente espera, o que é o melhor para ele entender. E a gente não pode correr o risco de perder uma ótima ideia porque o que saiu da minha boca não foi entendido no momento da escuta da outra pessoa. Então a gente precisa ter certeza que isso está tudo sendo transmitido da forma mais clara possível. Outra estratégia que é super legal a gente levar em consideração, mas que nem sempre dá tempo de fazer, é a gente dividir as etapas da criação desse projeto. A gente sempre vai pensar no projeto, ou deveria pensar no projeto de um campo macro, maior, mais abrangente, para o micro, para o detalhe. Então a gente vai começar pensando sobre qual que é a sensação que esse projeto tem que passar, para depois aí sim pensar numa questão mais da forma, né, uma questão formal e no último momento uma questão de detalhe técnico. Dividir o processo em etapas pode ser muito bom para entender onde que você tem que focar a sua energia e sua atenção nesse momento. Então a gente ajuda nesse processo de ansiedade, assim, que a gente já quer dar o último passo lá na frente. Não, foca no que é para agora. Então agora, vamos pensar em paleta de cor? Então é paleta de cor, não vou detalhar o encaixe da dobradiça. Não, isso não interessa agora. Então entender e focar suas energias nesse momento do processo. Isso ajuda a otimizar o tempo, se planejar. E por que isso é super importante? E quanto mais a gente destrinchar essas etapas e validar isso com o cliente, melhor. No momento que a gente tem esse pensamento do grande para o pequeno, do macro para o micro, a gente cria uma narrativa que consegue deixar a gente com um caminho claro a seguir. Ela faz com que a gente perceba o que faz sentido mesmo dentro desse processo. E colocar o cliente dentro dessa narrativa, percorrendo esse caminho com a gente,
faz com que ele tenha mais segurança no nosso processo e que ele também compre a ideia tanto quanto a gente mesmo. Então, quanto mais a gente conseguir envolver o nosso cliente nessa criação etapa por etapa, menor é o risco da gente tomar um susto no final, menor é o risco da gente propor algo que, na verdade, está descasado em algum momento com o briefing que o cliente nos passou. E por último, a gente também sempre tenta exercitar o desapego. Saber que as nossas ideias estão aí para fazer parte desse processo criativo, mas nenhuma delas é tão brilhante que não possa ser descartada e outra melhor seja incorporada. Né? A gente tem, às vezes, um apego muito grande a ideias que a gente vai tendo ao longo do caminho e a gente não consegue desapegar delas nunca, mas esse exercício é super importante para o próprio processo criativo. Uma coisa que eu acho que é essencial, assim, para a vida, para qualquer coisa da vida. Desapego da sua primeira ideia, então não necessariamente a sua primeira ideia, e aliás, provavelmente não vai ser a primeira ideia que vai ficar até o final. A gente tem a tendência sempre de adicionar muitas camadas, né? É tanto mergulho, é tanta referência que a gente fica querendo acrescentar cada nova ideia que a gente tem. E aí é importante a gente também parar e entender como que a gente pode dar uma editada. O que a gente acrescentou que, na verdade, não tá fazendo tanta diferença assim para o projeto, que inclusive às vezes só tá poluindo, só tá criando uma camada a mais, não tá passando nossa ideia de uma forma clara, como a gente queria. E entender também, depois que você passou por todo o processo criativo, que você criou alguma coisa que faz sentido, que você gosta, que você acredita, não necessariamente essa ideia vai ser executada no final das contas. E aprender a lidar com isso e tirar proveito disso. Então, vão existir alguns obstáculos no caminho. Então, pode ser verba, pode ser prazo, pode ser compatibilização com outros projetos, outros profissionais. Então, outros fatores podem interferir na sua criação e você tem que adaptar o seu projeto em relação a isso. Não adianta ficar apegada naquela primeira ideia, porque aquela primeira ideia não pode existir nesse contexto. Então, o que você tem que fazer é adaptar para o que é possível, assim. E às vezes isso vai possibilitar ainda uma ideia melhor. O seu projeto pode evoluir para uma coisa que você não estava esperando, que você nem queria, mas que pode ser melhor do que a ideia original. Você está aberta para isso. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o nosso processo criativo tenha feito sentido para vocês e que vocês possam absorver, incorporar algumas dessas coisas, alguns desses hábitos. Porque, como a gente falou, cada um tem seu processo criativo, cada momento pede um processo criativo diferente. Muito obrigada por escutarem a gente e a gente se vê por aí. Tchau! Tchau!